As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dada a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade. Uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brandkey. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Idade Maior. Hoje um episódio bastante particular, bastante diferente e assim uma espécie de uma entrevista com as pessoas da casa do Idade Maior enquanto conceito abrangente e de onde nasce este podcast, entre muitas outras iniciativas. Queria dar as boas-vindas à Mónica Chaves, ao Francisco Liz, agradecer também a disponibilidade para falarmos sobre tudo isto, porque nos ajuda a enquadrar e ajuda também quem nos ouve e quem nos passa a seguir a perceber de onde é que vimos e para onde é que queremos caminhar. A Mónica Chaves é fundadora da Brandkey, a agência de marketing que lançou o projeto da consultora Idade Maior, de onde nasce este podcast, como acabei de dizer, entre muitas outras iniciativas expressivas, em especial estudos de mercado, conferências internacionais, aliás como esta que houve agora no CCB, e tudo isto com o objetivo de gerar conhecimento, partilhá-lo, libertá-lo para a sociedade e também promover a informação sobre estas novas gerações de pessoas mais velhas. A Mónica tem 58 anos, é mãe de 4 filhos e é formada em Relações Públicas e Publicidade. Bem-vinda, Mónica. Obrigada. O Francisco Liz tem 43 anos, é pai de 2 filhas, é um homem, é antropólogo, é um homem que adora pessoas mais velhas e que já trabalhou em vários lares de pessoas séniores. A primeira experiência que teve foi até num lar em contexto rural durante a pandemia de Covid e depois passou também e tem a experiência de lar em contexto urbano. É, como disse, formado em Ciências Sociais, é antropólogo, investigador e consultor em estudos de mercado e market research. E o market research é importante vincar porque realmente é a produção de conhecimento, a investigação que leva a essa produção de conhecimento e está, como disse, também na gênese deste movimento Idade Maior e tudo isto nasce aqui de uma observação muito pragmática de quem, com este olhar de antropólogo e das ciências sociais, percebe que Portugal, sendo um dos países mais envelhecidos do mundo, não está de todo preparado para esta longevidade acrescentada e, portanto, estes estudos de mercado, esta investigação que faz é exatamente para nos ajudar a perceber como é que o mundo das organizações, as marcas, como é que se podem adaptar, flexibilizar, agilizar, com alguma urgência para caminharmos todos juntos para promover uma qualidade de vida maior nas idades maiores, nas idades superiores. Francisco, se calhar comece por si, porque está na cara que realmente que é uma área que o fascina e está na cara que esse amor pelas pessoas mais velhas, de onde é que isso vem? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a discutir com ambas este tema. De facto, eu tive a sorte de poder acompanhar o nascimento do projeto que a Mónica lançou juntamente com a sua empresa e com o seu projeto, a Brandkey, e que foi perceber que nós tínhamos, portanto, toda uma geração com números cada vez maiores. Portanto, nós olhamos para os dados demográficos dos vários países, percebemos que Portugal já era um país envelhecido, está juntamente com o Japão e com a Itália capaz de ser dos 3, assim, em termos menos sustentáveis demograficamente. Parece que somos o 5º país mais envelhecido do mundo. É bem possível. E há muitos países, portanto, estar em 5º é realmente uma coisa marcante. E a Mónica conseguiu realmente avançar com este projeto e trazer para a arena, digamos, da discussão. Mas isso tem a ver com o projeto. Eu primeiro comecei com a pergunta mais do seu coração. O que é que o liga às pessoas mais velhas? É uma boa pergunta. Eu os meus avós não conheci muito bem, mas tinha uma avó paterna que realmente era uma pessoa muito importante para mim. E acompanhar aqueles últimos anos da vida da minha avó e, portanto, tendo conhecido os contextos dos lares e um bocadinho a realidade do que era a vida destas pessoas,
é perceber que nós somos seres humanos desde que nascemos, e depois parece que há ali uma zona já perto do fim, e falar do fim é sempre uma coisa, já um tema já pesado, mas que há ali uma falha qualquer, quase em uma termos, desistência em vida. quase uma desistência, não só das pessoas, como de quem cuida, do sistema, ou do sistema. E daí, portanto, isso realmente mexe muito comigo, essa experiência de ter visto a minha avó, de certa maneira, a definhar um bocadinho, não é? Portanto, é o que muitas vezes nós falamos de quando as pessoas envelhecem, depois há aquela coisa de uma queda, e a queda é de repente uma coisa vertiginosa, porque desencadeia acelera um processo realmente muito desgastante para a pessoa e para quem a acompanha. Era Maria José, e era pintora, assim, e portanto era uma senhora muito criativa e muito engraçada, mas nos seus últimos tempos era assim uma pessoa realmente solta, sem, portanto, bem ideia dos sítios onde estava, etc. E portanto foi um bocadinho a partir desse tema, foi a partir dessa pessoa, não um tema, que esse tema, portanto, se tornou realmente cada vez mais forte em mim, e depois tive a sorte de ter trabalhado num lar durante a pandemia. Portanto, eu estava numa altura em termos de transições profissionais e fui, portanto, convocado, digamos assim, porque havia, não sei se lembram, na altura da pandemia havia, portanto, grandes problemas com os meios humanos, portanto, faltavam muitas pessoas, não é? Portanto, havia que trabalhar em espelho. Uma convocação aos voluntários. Exatamente, e portanto, era logisticamente era muito complicado. Exatamente, e portanto, tive a sorte de trabalhar durante esse período num lar na zona de Alcobaça, e assim, portanto, no meio rural, e onde se percebia realmente que, portanto, há muitas pessoas já com alguma idade que precisam realmente de ter vida, e precisam que nós que estamos ainda em idades muito ativas, que repensemos melhor o sistema. E, portanto, um bocadinho respondendo, tentando agora concluir, portanto, a resposta vem um bocadinho da experiência pessoal, portanto, ter acompanhado a minha avó nos seus tempos assim mais finais, depois ter tido a sorte de ter sido convidado pela Mónica para este projeto da Idade Maior, que, como se sabe, portanto, é dedicado a trazer o conhecimento, como a Laurinda disse muito bem, portanto, esta busca deste conhecimento e trazê-la para a praça pública e poder discuti-lo e poder convidar os outros a discuti-lo também, que eu acho que daí a importância de podcasts como estes. Acho que faz todo o sentido, e portanto eu acho que tem sido um bocadinho esse o meu percurso. Portanto, para do pessoal, tive a sorte profissionalmente de me cruzar também com este projeto tão engraçado e portanto... Mónica, de onde é que vem essa demanda interior para promover o conhecimento? E a Mónica começou por fazê-lo com as primeiras idades, os mais novos, não é? E olhar para o mundo, e olhar para as marcas, para as organizações, e fez isso de facto para os primeiros anos. E agora há este olhar e esta urgência de produzir conhecimento e de promover uma consciência geral, reforçar a consciência para uma realidade que é, infelizmente, ainda aquele lendário título de um filme dizia: este mundo não é para velhos, que é horrível dizer isto, mas na verdade pior do que dizer é reconhecer que está muito próximo da verdade. É verdade, obrigada, Laurinda, por ter a oportunidade de fazer aqui um bocadinho um enquadramento deste podcast e de todo o projeto que está por trás dele. E, efetivamente... Eu devo dizer que eu aderi a este movimento que a Mónica criou. Aliás, antes de mais, muito obrigada por teres aceito este desafio. Não era para isso, realmente... era só para dizer que tu vou tratar por tu e às vezes por você, mas se calhar mais por tu, que há aqui uma esteira em que eu apanhei a esteira e estou... Mas apanhaste muito bem, e eu agradeço imenso a tua presença e o teu empenho e a tua motivação, que se sente cada dia que falamos sobre este tema. Realmente faz parte da pessoa entusiasmante. Não éramos amigas, conhecíamos o trabalho uma da outra, e de facto isto aproximou-nos muito e de uma forma muito instantânea. Isso é verdade, instantânea e intensa, é mesmo, é verdade.
E realmente, por mais estranho que pareça, tudo isto começou com as crianças. Ou seja, no princípio eram as crianças. Nós, em 2005, dentro da agência, agência essa que fez 35 anos o ano passado, portanto já tínhamos bastantes anos de existência e tínhamos uma carteira de clientes com muitas marcas dirigidas ao segmento infantil, que, tal como os mais velhos, são segmentos de elevadíssimo potencial e que têm que ser tratados de forma especial. E para isso, e isto é a gênese do marketing, que é o nosso core business, não é? Eu peço desculpa por tantos inglesismos, mas é o defeito da nossa profissão. Todas elas têm algum. E que é exatamente conhecer o consumidor, conhecer o cliente, conhecer as pessoas a fundo. O utente. Exatamente, por isso a pessoa nas suas várias perspectivas, de forma holística, porque enquanto que nós não percebermos os seus desejos, as suas necessidades, as suas ansiedades, seja com que idade for, nós não conseguimos produzir produtos, serviços, comunicação accurate, ou seja, devidamente adequados e ajustados exatamente a essas pessoas. E nessa altura nós resolvemos abrir um departamento especializado em marketing infantil e deparámos exatamente que havia muito pouco conhecimento aprofundado sobre este segmento. E por isso, durante 9 anos, e com a Ipsos APM, a empresa de Market Research, que é a nossa parceira em todos estes projetos. Que fazem estudos no mercado e de muitas formas e de formas muito extraordinárias, antecipam a narrativa do futuro. É verdade, e utilizam metodologias bastante inovadoras hoje em dia. Fizemos durante 9 anos um estudo aprofundado sobre os hábitos e comportamentos das crianças portuguesas, que naturalmente estão inseridas em famílias, e ao estudá-las, de repente começámos a perceber a preponderância e a importância do papel dos mais velhos nas famílias, principalmente com a entrada das várias crises a partir de 2009. Porque não só os mais velhos, já bastante ativos nessa altura, contribuíam logisticamente para as famílias quando os pais estavam assoberbados de trabalho, ir buscar as crianças, levá-las ao ATL, por aí afora, como também começaram a contribuir financeiramente. E foi em 2008 que então resolvemos também nos focar neste target. É engraçado porque não só contribuíram financeiramente, como houve, por via de desempregos e de separações e divórcios, e nessa altura, depois da crise de 2008, houve muitas pessoas mais velhas que voltaram a receber os filhos, já adultos com mais de 40 e alguns quase perto dos 50 anos, em casa, com os filhos. É verdade. Ou vinham em situações de divórcio, às vezes em famílias inteiras. E, portanto, esse papel foi também um papel novo, não é? Digamos assim. É, exatamente. E por isso, nessa altura, resolvemos também focarmos-nos neste target que chamámos de séniores, e que hoje em dia eu confesso que pessoalmente abomino um bocadinho essa designação, mas também ainda não encontrei outra melhor. Pior que sénior, há muito pior que sénior. Sim, idosos. Sim. Terceira idade. Exatamente. Eu acho que idades superiores é uma coisa assim muito elegante, e acho que os espanhóis de facto resolveram isto há muito tempo, que são los maiores. É verdade. Então, os maiores é muito bonito, mas então vocês descobriram este caminho da idade maior. Na realidade, a marca existe desde 2008, mas também nós, como aliás a maior parte das agências deste país, sentimos muita crise e tivemos que nos focar na sobrevivência e no que era. Portanto, ficou ali um bocadinho a marinar. Exatamente. Portanto, mas o que a primeira variável que nos levantou este interesse foi estudar a intergeracionalidade. E já agora que estamos a falar em intergeracionalidade, e agora falando aqui um bocadinho do Francisco Liz, é engraçado porque eu trabalho com o pai do Francisco há 35 anos. Ou seja, nós arrancámos com as nossas empresas num cowork, nessa altura era assim um conceito que não existia, em 89,
ele com a APEM, que depois foi adquirida pela Ipsos, e eu com a Brandtec, que na altura tinha outro nome. E portanto, eis que não quando, anos depois, ia estudar os mais velhos, veio o filho antropólogo intervir connosco. A importância da intergeracionalidade. Então, já percebemos aqui de onde é que isto nasce. Agora também gostava de ir àquilo que vai fazer viver, ou seja, estas mensagens neste Congresso Internacional no CCB, sobre Idade Maior, a Viva, que foi uma oradora absolutamente excepcional e que tem um podcast também que se recomenda vivamente, trouxe mensagens incríveis, nomeadamente já não fala em pirâmide invertida, mas fala em quadrado, ou seja, estamos a caminhar para uma humanidade que já não tem os mais velhos lá em cima e depois as gerações mais novas, tem metade do quadrado são pessoas mais velhas e a outra metade são as pessoas consideradas ainda abaixo destas idades maiores. E eu gostava de falar sobre isto, gostava de falar então daquilo que nos move a partir de agora, ou seja, quais são as mensagens principais, o que é que nós temos que estar atentos, e essa urgência que nos é trazida por pessoas como a Mónica e como o Francisco, o que é que está ao nosso alcance também, tomar consciência e também agir, refletir e agir. Bom, eu penso que há aqui algumas palavras-chave muito importantes que devem ser realçadas e começando exatamente por onde acabei em relação à intergeracionalidade, está mais do que provado, e não só a Viva falou do tema, como também a psicóloga Helena Marujo, que a questão da relação entre as pessoas é fundamental. Os relacionamentos, os afetos, as ligações, as conexões. E não só é fundamental para contribuir para uma vida melhor para os mais velhos, como é fundamental para os mais novos. E isto em vários contextos. No contexto social, no contexto familiar, no contexto laboral. Organizativo, exatamente. E por isso, esta questão para já é urgentíssima, ou seja, cuidar bem das relações. E criar sistemas... nas hierarquias, nas organizações e também nas famílias, exatamente. Na vizinhança, não é? Que ela também falava das relações de vizinhança. Também. E coisas muito bonitas que vimos. Eu lembro-me daquela imagem que ficou para sempre connosco na pandemia, que eram uns vizinhos em Itália que tinham umas varandas então mandaram fazer uma mesa de madeira, uma tábua de madeira para poderem estar em que ia de uma varanda à outra, portanto da vizinha do esquerdo para o direito, e almoçavam e trocavam. E isso está também, não vamos todos fazer este tipo de mesas, mas se calhar temos que criar essa relação. Claro. Eu estava aqui a pensar que isto tem muito a ver com um conceito que também tem sido muito trabalhado nos últimos tempos, que é a saúde relacional. E às vezes uma pessoa ouve e pensa, mas isto é quase um pleonasmo, parece uma redundância, saúde relacional, como é que... Mas na verdade é o relacional é que pode fazer realmente toda a diferença aqui na questão de perceber como é que estas... Porque sem relação as pessoas adoecem, mais velhas, não é, Francisco? Adoecem, ficam sozinhas, a solidão só por si é uma coisa horrível, portanto é uma verdadeira fronteira entre as pessoas e o resto do mundo. E não só a solidão, como a indiferença, ou seja, a ausência de relação também gera indiferença e a indiferença também mata. E eu acho que é nesse sentido que este projeto de perceber melhor, quando a Mónica fala de percebermos melhor estas gerações, eu acho que nós temos mesmo que perceber o que é que são os indicadores que importam e, portanto, perceber quais são os marcadores nas vidas destas pessoas, e eu acho que o trabalho que tem vindo a ser feito no projeto Idade Maior tem muito a ver com esta questão de perceber que vidas são estas, porque nós, as novas gerações mais velhas, que é uma expressão muito engraçada, é muito engraçada exatamente porque estas gerações mais velhas não são iguais às gerações mais velhas anteriores. Estamos a falar de níveis de qualificações e de habilitações, de estudos e de experiência de mundo muito diferente do que era antes. Portanto, temos só a aparência já é só de radical. Si, portanto, isso também é tudo diferente. A mim preocupa-me principalmente várias coisas. Preocupa-me, por um lado, perceber
que necessidades é que estas novas gerações mais velhas têm, de maneira a poder ajudar as gerações, os filhos, portanto, e os netos, a relacionarem-se com elas, porque se não percebermos bem as pessoas, estamos não sabemos... Porque, podemos concretizar, assim, coisas que tenha percebido, não podemos generalizar, mas há algumas coisas concretas de algumas pessoas concretas. Eu estou aqui a pensar numa história que me ocorre agora ultimamente, que me contaram que era, portanto, uma pessoa foi deixar um amigo, portanto, uma pessoa já de alguma idade, e as suas irmãs também de alguma idade, num hotel, e deixou-os no hotel e depois foi à sua vida. E acontece que depois, passado umas horas, as pessoas ainda não tinham encontrado o quarto, e não era uma questão propriamente de não saber ler os sinais, era uma questão que tinha um cartão magnético qualquer que as novas gerações, para aquilo é muito óbvio, mas para estas novas gerações mais velhas, a dita iliteracia aqui, tecnológica. Por exemplo, aqui era essa a questão. Aqui era essa a questão. E se nós não conhecemos as pessoas que queremos ajudar, não sabemos como ajudá-las. Pois isso é que faz a relevância todo este movimento que estão a gerar. Exatamente. Portanto, temos por um lado esta questão, perceber como ajudar as pessoas que ainda têm a sua autonomia e que ainda têm a sua vida e que querem continuar a ser uma presença no mundo. E depois a mim preocupa-me principalmente, portanto, a questão toda dos lares, porque tive realmente essa experiência, não é? Portanto... E sente que pode haver muito essa quebra. A Maria João Valente Rosa, a professora demógrafa e que inaugurou este podcast, ela dizia que a reforma tal como está pensada não faz bem à saúde. E também dizia que se as pessoas não se prepararem e o sistema não está preparado, as pessoas podem entrar numa depressão quase imediata. O sistema não está de todo preparado. E aquela imagem, aquilo que está no nosso imaginário, que é uma pessoa vai para um lar e depois aquilo tem as rotinas e tem as horas, e há umas horas em que as pessoas têm que estar na sala e uma pessoa vê de cabeça assim um bocadinho a cabecear. Há uma coisa muito engraçada que é quando eu estava a trabalhar nos lares, tanto no primeiro período como depois, durante a pandemia, como depois, agora mais recentemente, as pessoas perguntavam-me: então, Francisco, estás a gostar do trabalho? Eu nunca sabia bem o que é que havia de responder àquilo, porque por um lado eu gostava do trabalho, porque era a minha escolha, e a sua relação, e era eu a querer participar na vida das outras pessoas. Por outro lado, não podia propriamente dizer que aquilo era uma super profissão e que as coisas que se tem que fazer que são... O que é que o chocou mais, ou o que é que o desgostou mais? Antes de chegar lá, só fazer esta ideia que eu sinto-me sempre entre dois extremos, que é, por um lado, quando se está num lar e, portanto, se conhece aquelas pessoas todas, está um bocadinho aquela ideia de pensar, nós ao menos enquanto sociedade não somos assim tão bárbaros. Temos aqui pessoas a quem damos refeições quentes 3 vezes por dia, a quem damos cama lavada, a quem propomos atividades, tentamos ter fisioterapia e atenções médicas sempre dentro do possível. E depois temos o outro extremo, que é prender as pessoas à cama, por exemplo, não é? Que isso é uma prática ainda completamente... As que precisam e as que não precisam. É difícil. Há aquela enfermeira cronista do Público, uma Carmen, que eu agora não sei bem, mas que escreveu uma crónica aqui há uns tempos que me marcou muito e que marcou acho toda a gente que leu aquilo, que se chamava Cuidar Sem Amarras. E a enfermeira, portanto, a cronista, refletia exatamente sobre esta questão de... Pois as pessoas são amarradas mais para cautelar quem cuida do que para cautelar a própria condição da pessoa. Eu nem sei bem o que dizer, mas sim, a verdade nós é que... conhecemos casos em que as pessoas têm que ser amarradas porque ou porque tiram alguma coisa que lhes é vital, ou um saco que têm que usar, ou têm uma algália, ou tem uma propensão à queda e pois, mas que é brutal. Mas, portanto, a brutalidade do sistema vê-se muito nisso e vê-se muito, pelo menos no que eu senti, na falta do sistema estar preparada para dar conta realmente desta gente toda, não é? Portanto, é um bocadinho por aí. O tempo vai correndo, é impressionante, nós temos 10 minutos ainda para falar, mas já só temos 10 minutos. Mas queria também dizer à Mónica e ao Francisco que acho que qualquer país, qualquer sociedade deve muito a quem aposta em estudar e em fazer em ter estes estudos tão afinados, com uma sensibilidade tão humanizante, porque só em cima deste conhecimento tão detalhado é que se pode construir o mundo das organizações, das famílias individual. E gostava também de perguntar destes estudos mais recentes, ou seja, há um estudo que acabou de ser publicado e que acabaram de patrocinar. Gostava de saber o que é que foi surpreendente
perceber nestes estudos, perceber sobre as pessoas em idades maiores, o que é que foi mais surpreendente? Bom, antes de mais, nós fizemos efetivamente, ouvimos quase 900 portugueses entre os 50 e os 80 anos, e nesta faixa etária, e que obviamente de referir que não são todos iguais, não podemos nunca pô-los todos no mesmo saco. Exatamente. Antes pelo contrário. Portanto, proibida toda e qualquer generalização. Não, é que não é uma porção amorfa, são pessoas totalmente diferentes, e a idade cronológica não é a variável mais determinante para as diferenças de características de personalidade, de desejos, de necessidades, etc. Também a idade biológica, a idade prospectiva. Exatamente. Mas, obviamente, há aqui uma variável que nós detectamos dentro deste estudo em que cruzamos todas as variáveis, que é a reforma. E, por isso, nós fizemos aqui 4 grandes grupos. Obviamente que a partir daqui podemos desenvolver muito mais tipologias de pessoas, mas 2 antes da reforma e 2 pós-reforma, porque efetivamente a reforma é o grande elemento estruturante, porque as pessoas passam a ser donas do seu tempo. Antes disso, e só muito em relação aqui à experiência do Francisco, gostaria de dizer também que a nossa missão, é nosso objetivo, sim, conhecer as gerações mais velhas, mas antes, ou seja, antes de chegarem a essa fase, nós pretendemos prevenir para exatamente ter para as pessoas se poderem preparar e toda a sociedade se poder preparar. E também por isso é que nós escolhemos fazer este podcast sempre com gerações diferentes, e vamos ter aqui pessoas até com menos de 18 anos, alguns, outros nos 20, outros nos 80, 90, e isso para nós percebermos também aquilo que vai. Eu por acaso gostava de dizer, lembrei-me agora de um episódio, porque quando as pessoas caminham para esta idade superior, têm de facto esta idade biológica que às vezes acerta o passo com a cronológica, outras vezes não. Exatamente. E lembro-me da Sofia de Melbrenner uma vez, ela já com quase 80 anos, ela ter comentado que tinha ido ao médico, e nessas alturas as senhoras têm muita osteoporose e portanto havia esse pânico, e ela chegou a casa e disse, o médico disse, Dona Sofia tem uns ossos de adolescente, e não imaginam o que isto fez pela toda a outra idade cronológica, perspectiva, pelo bem-estar, mas isso é muito engraçado, se me permitem, porque sobre o que aprendemos nos estudos sobre essa ideia, eu acho que uma das ideias mais fortes e mais giras que saiu do estudo, dos vários estudos que foram feitos, mas daqueles primeiros passos que foram dados no projeto, foi perceber que estas novas gerações mais velhas não existem propriamente na sociedade, não são visíveis. Não lhes é devolvida uma imagem deles próprios. Portanto, nós temos anúncios para todas as idades, não é? As crianças vê-se a gatinhar, os pais, como é que se devem comportar, os anúncios do IKEA explicam-nos como é que se dorme e como é que se descansa, coisas assim do género. Estas pessoas, e estou a dizer isto porque a Mónica agora falou da massa amorfa, que não é de todo, e isso foi, eu acho que a ideia mais importante e mais forte, foi perceber que individualizar. Subsegmentar e devolver, esta importância de devolver às pessoas material para que se possam pensar a si próprias e possam continuar a pensar na sua existência. A Laurina disse no início da conversa, antecipar, portanto, a narrativa. E eu acho que muito do trabalho que tem que ser feito aqui, e que foi uma das grandes surpresas, foi perceber que estas narrativas não estão nada escritas, e estas pessoas muitas vezes não têm linhas para seguir, não é? Portanto, digamos que a sociedade, há caminhos para tudo. O primeiro será combater o idadismo. Exatamente. Não é? Porque enquanto que todos os outros preconceitos hoje em dia não são aceitos minimamente, sim. O idadismo que continua, as pessoas chegarem a mais velhas. Mas o idadismo velhas, em todas as gerações. Em todas as gerações. Nós também já tivemos aqui um testemunho disso. A Francisca dizia, eu também sou vítima do idadismo porque sou muito nova e as pessoas acham que eu ainda sou demasiado nova. Mas aqui vamos lutar consistentemente contra o idadismo. A mim, eu acho que vou fazer uma exceção, já
que a exceção, este episódio é excepcional, porque no fundo estamos a falar com pessoas que ajudaram a construir aquilo que estamos a propor-nos fazer e a nossa aposta. Então vou fazer mais 5 minutos e portanto em vez de fazermos 30, fazemos 35, porque ainda há aqui muita coisa que eu gostava de saber e que tem a ver com estes estudos, ou seja, já disseram coisas que saíram dos estudos, gostava ainda de vos ouvir mais, porque acho que isso nos ajuda, porque esta evidência científica, são estudos tão recentes, tão frescos, que precisam de ser servidos frescos também, para serem consumidos frescos, digamos assim. E por isso queria levantar aqui mais questões que saíram destes estudos. Então, eu acho que uma das questões importantíssimas é que, tal como deste-nos o bónus dos 5 minutos, o ser humano hoje em dia tem o bónus da longevidade, e que, obviamente, só se transforma em bónus e não em castigo, entre aspas, se realmente, mais uma vez, se souber preparar os mais 10, 15 anos que cada ser humano passou a ter. Às vezes 20 e às vezes 30. Exatamente. Portanto, para sermos realistas. Sim, eu estou a dizer, Sim, em termos média, médios, a taxa, a esperança média de vida cresceu mais ou menos nestas idades, neste volume etário, e é como a Maria João Valente Rosa também diz, temos muito que pensar na nossa idade prospectiva, ou seja, aqueles anos que nos faltam viver, como é que nós os queremos viver. E mais uma vez, e isto salta muito no estudo, principalmente após a reforma, quando as pessoas adormecem a trabalhar e acordam sem nada para fazer, e como é que elas vão aproveitar este bónus de vida, e como é que vão orientar o seu tempo no confronto com o seu eu, que deixou de estar inserido numa empresa, ou parece que às vezes são inclusivamente excluídos da sociedade. Isso é um problema e é uma questão que foi levantada e que ficou muito evidente nos estudos, e eu acho que nós também podemos se calhar assumir que também os podcasts Idade Maior também vêm de certa forma preencher alguns vazios e se calhar gerar também comunidade. Para já é uma coisa em que sem dúvida as pessoas ouvem e nós aqui falamos e as pessoas em casa ouvem, mas se calhar à frente nós podemos também contribuir para gerar alguns encontros presenciais, para gerar essas comunidades que depois se replicam e se autoajudam e que inauguram outras formas de vida nesta fase, porque também há muito pouca coisa, ou há uma universidade sénior, ou há os ATLs, ou há para quem ainda está ativo e dinâmico e não quer cair neste vazio, mas depois se calhar não há muitos pontos de encontro. Não há, é um facto. Com interesses diferentes. Não há, e é importante haver realmente esta motivação para os encontros e portanto, motivar esse encontro, mas eu queria chamar a atenção para o facto que isto vai dando frutos. Por exemplo, agora neste Natal, as grandes marcas fazem grandes campanhas, não é? E uma das grandes campanhas que houve este Natal era aquela do senhor idoso que estava sozinho e que depois acabava por ir passar a ceia de Natal aconsoada à casa Exato. da senhora que vendia a comida normalmente. Exato. E portanto aquilo entrou derrompante na comunicação, e era ainda por cima de uma grande marca, portanto com grande exposição, o anúncio fartou-se de passar, e aquilo tornou-se um tema. E eu não me lembro de estar tão presente um tema das novas gerações mais velhas, tão presente, tão exposto e tão convidativo. Exato. Não é? Porque aquilo somos convidados a refletir sobre aquilo. E uma confiança que gera confiança. Isso, exatamente. É engraçado isso, porque também agora há projetos novos e também haveremos de falar deles, que o projeto Unidades, que é Unidades, onde se convocam pessoas mais velhas a abrir a casa a uma geração mais nova e, portanto, uma senhora que vive sozinha e que possa viver com uma estudante, e as histórias de vida que isto, no fundo, vamos outra vez bater à saúde relacional. Exatamente. Essa é uma grande mensagem que o Francisco traz aqui, que eu acho que nós temos que ter muito presentes e que, de facto, ajuda a cuidar dessa relação, ou seja, combate à solidão, combate à indiferença. Há quem cuide, eu ouço passos em casa, eu não ouço só um vazio, eu não ouço só a minha própria solidão. Exatamente. Eu sei que há aqui alguém que acende a luz, que me pergunta e isso é muito, muito interessante. Agora mas sim. As marcas, e nós trouxemos 3 case studies para a nossa conferência de terça-feira, as empresas podem e devem ter um papel ativo
e aliás o nosso fórum já tem 9 empresas e instituições participantes, as marcas podem ter aqui um papel fundamental para exatamente podem mudar. E devem, não é? Quer podem dizer, e devem. É necessário que se envolvam ativamente. E isto é uma das nossas grandes missões, pensar, exatamente, que é mudança de paradigmas. Isso. E as marcas podem veicular estas mensagens através do marketing e comunicação. É verdade. E sobretudo, as marcas, as empresas e todas as pessoas que se associam também ter uma consciência de que isto começa no eu. Exatamente. Cada um de nós, ou seja, é um processo individual, coletivo, certamente, mas individual, ou seja, se eu tiver uma empresa não posso tratar mal as pessoas que tenho dentro da empresa, ou não valorizar, ou não validar, ou exercer alguns atos que no fundo traduzem esse idadismo e depois trabalhar para essas pessoas. Portanto, eu acho que também é este o nosso propósito, é levantar estas questões, não é trazer aqui todas as soluções, mas é levantar as questões para que nós possamos de facto ver o que é que eu hoje, aqui agora, no meu contexto, na minha família, na minha casa, na minha vizinhança, na minha empresa, e nós estamos todos rodeados de pessoas difíceis, umas porque sofrem muito, claro, outras porque estão muito magoadas, outras porque tiveram vidas muito acidentadas, outras porque não se sabem posicionar, sejam os chefes, sejam os seguidores, digamos assim, os líderes ou os followers, mas na verdade acho que o trabalho é este também, é tomar uma consciência individual e perceber que eu posso fazer a diferença e começar a fazer a diferença. Então, só uma mensagem assim de fim de cada um. O que é que gostariam de deixar assim como mensagem final, Francisco? Então, eu gostava de deixar a mensagem de que é possível pensar umas novas gerações mais velhas de maneira diferente do que tem sido feito até agora, com mais confiança, e gostava de fazer um apelo a que realmente isto fizesse parte da consciência das pessoas e que juntos consigamos preparar o sistema para um futuro para o qual não estamos de todo preparados por enquanto. Francisco, só eu que estou aqui a vê-lo a dizer isso com os olhos a brilhar é de uma eloquência, porque não é uma coisa que o Francisco diz, é uma coisa que o Francisco sente, e agradeço muito por isso. Mónica? Nós estamos já a trabalhar com estas 9 empresas e outras onde se juntar para aprofundar este conhecimento, mas o meu grande desafio, a minha mensagem final é, depois de muita conversação, depois de alguma consciencialização que nós pretendemos ter com este podcast, com as conferências, com o fórum, há que passar à ação, porque senão, daqui a muito poucos anos, isto vai ser o caos. Exatamente, e muito poucos anos é mesmo muito poucos anos. Exato. Muito obrigada, Mónica. Nada. Muito obrigada, Francisco, e sobretudo muitos parabéns. Hoje é-me permitido dar-vos parabéns também, porque se eu estou aqui, se eu aderi aqui com gratuidade e com uma vontade enorme para estes podcasts, é exatamente porque acredito profundamente que há uma urgência total e também emergência nisto. E muito obrigada, muitas felicidades e que não vos faltem as forças para continuar a apostar nestas idades maiores. Muito obrigada.